A Maratona de Orações começou ao vivo de 30 santuários marianos espalhados pelo mundo. Um apelo do Papa Francisco pedindo o fim da pandemia. No dia 4 de maio, as orações aconteceram na Basílica da Anunciação, em Nazaré. No dia 1º de maio, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, presidiu a missa na Gruta de São José, em Belém. O acendimento do Fogo Santo é o momento mais esperado da Páscoa pelos cristãos ortodoxos em Jerusalém. Os frades da Custódia da Terra Santa levaram suas saudações às igrejas ortodoxas de Jerusalém, poucos dias após a celebração da Páscoa, de acordo com o calendário oriental. Pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus, Israel permitirá a entrada de turistas estrangeiros a partir de 23 de maio. Por enquanto, a entrada será permitida apenas para grupos turísticos organizados e vacinados. Apresentamos uma série de 4 episódios sobre a importância de Nossa Senhora como padroeira da Ordem Franciscana, um projeto do Terra Santa Museu de Jerusalém. Santuários no mundo inteiro estão participando da iniciativa desejada pelo Papa Francisco e promovida pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. É uma maratona de oração, como definiu o Papa, pelo fim da pandemia. E neste dia 4 de maio, a oração do Rosário foi em Nazaré. O encontro de oração foi na Gruta da Anunciação, lugar venerado desde o primeiro século da era cristã como local do encontro entre o arcanjo Gabriel com a Virgem Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. E quem nos fala sobre a iniciativa do Rosário aqui é Frei Bruno Varriano, reitor da Basílica. Nós nos unimos ao Papa Francisco neste 4º dia de maratona de oração do Rosário pelo fim da pandemia. E o fazemos daqui do lugar aonde o Verbo se fez carne, da casa de Nossa Senhora, do lugar do sim de Maria. A palavra grega para dizer carne é sarkris. Podemos traduzir como fragilidade. E o Verbo se fez fragilidade, experimentou a condição humana, somente não o pecado. Por isso, nestes tempos difíceis que estamos vivendo, que vive a nossa humanidade, vivendo a fragilidade humana, nós realmente nos unimos em oração. E aqui a esperança, porque aqui o Verbo se encarnou e nasceu em Belém o Salvador do mundo. Nos foi dado a intenção de oração pelas mulheres gestantes e as crianças que nasceram e nascerão nesses dias, nesses meses. Por isso a esperança, vamos olhar o bem, vamos olhar com esperança nesses tempos difíceis. E o fazemos unidos em oração. Ave clemens, ave pia. Participaram da oração do Rosário os cristãos locais e as várias comunidades religiosas presentes na Terra Santa. Uma variedade de carismas a serviço da Igreja e hoje todos unidos ao Papa Francisco, clamando a intercessão da Virgem Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bendita tu eres entre todas las mujeres. A oração do Rosário foi transmitida pelo Christian Media Center com o Centro Televisivo Vaticano, emissoras de TV e redes sociais em todo o mundo. A Basílica da Natividade, em Belém, foi a primeira basílica construída na Terra Santa entre 330 a pedido de Santa Helena, mãe do imperador Constantino. A primeira basílica foi destruída e substituída por um novo edifício pela vontade de Justiniano. A basílica, amplamente reestruturada no século VI, não sofreu grandes mudanças estruturais e, por isso, mantém-se até os nossos dias. E após um trabalho longo de restauração, hoje é possível contemplar a beleza desta construção realizada para proteger e dar dignidade ao seu principal tesouro, a Gruta da Natividade, ou seja, o local do nascimento de Jesus.
A Gruta da Natividade e a manjedoura onde o menino Jesus foi colocado sempre foram lugares de veneração. Descendo as escadas da Basílica de Santa Catarina, encontramos um conjunto de grutas, todas muito próximas uma das outras, como a Gruta dos Santos Inocentes e a Gruta de São Jerônimo. Em um nível superior encontra-se um altar consagrado a São José, que, segundo a tradição, foi aqui que o anjo apareceu em sonho e ordenou-lhe que fugisse para o Egito, colocando o menino Jesus em segurança. Há séculos a Gruta de São José é venerada e neste 1º de maio a missa foi presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, juntamente com os frades da custódia, sacerdotes de várias comunidades locais, na gruta denominada a Gruta do Sonho de São José. Estamos no ano dedicado a São José, sublinhou o custódio na sua homilia, e neste 1º de maio, aqui em Belém, queremos olhá-lo para que nos ensine a espiritualidade do trabalho, tal como a ensinou ao Filho de Deus encarnado. Queremos também, nesta ocasião, recordar todos os trabalhadores, dos quais São José é modelo, padroeiro e intercessor. O Papa Francisco recordou-nos na encíclica Fratelli Tutti, chamando pelo nome as categorias profissionais que arriscaram e continuam a arriscar a vida todos os dias por amor aos irmãos. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, trabalhadores de supermercados, pessoal de limpeza, cuidadores, transportadores, homens e mulheres que trabalham para prestar serviços essenciais e de segurança, também voluntários, sacerdotes e religiosos. In Giuseppe il sogno e la concretezza sono due cose che stanno insieme. Em São José, o sonho e a concretude são duas coisas que andam juntas. E aqui também não devemos esquecer que nos evangelhos não é relatado nenhuma palavra de José. Mas o evangelista Mateus enfatiza que José fez como o anjo lhe havia dito. A dimensão da concretude de José está ligada também ao seu ser artesão, trabalhador, homem, habituado a lidar com a dimensão prática e concreta da vida. Isso é muito útil para nós, porque a vida tem uma dimensão de grande concretude, o que é uma virtude e não um defeito. Concreta della vita. Questo è molto utile per noi, perché la vita ha una dimensione di grande concretezza e la concretezza è una virtù, non è un difetto. A oração a Deus subia incessantemente de toda a igreja. Este é o apelo do Papa Francisco, promovido pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. A oração do Rosário ao longo do mês de maio para pedir o fim da pandemia. São 30 santuários envolvidos e a Basílica da Anunciação em Nazaré vai transmitir o Rosário no dia 4 de maio. Anche noi ci uniremo chiaramente alla richiesta di Papa Francesco di pregare quotidianamente. Também nós aqui na Terra Santa nos uniremos ao pedido do Papa Francisco para rezarmos o Rosário diariamente pelo fim da pandemia. O Rosário, nessa intenção, será rezado na Basílica de Nazaré, no lugar da Anunciação, e também será transmitido. Acredito que essa dimensão da oração, da qual também participaremos, é muito importante. É importante também que cada um de nós participe de uma forma pessoal, isto é, orando pessoalmente todos os dias pelo fim da pandemia. In forma personale, cioè pregando personalmente tutti i giorni per la cessazione della pandemia. Il Papa ci incoraggia a dedicare questo mese mariano dentro anche la festa di San Giuseppe, suo sposo, con la sua intercessione. O Papa nos encoraja a dedicar esse mês mariano, onde temos também a festa de São José, esposo de Maria, para oferecer nossas orações pelo fim da pandemia. É importante para a nossa paróquia e em todas as paróquias que permaneçamos como os apóstolos e unidos em oração com Nossa Senhora. Todos os dias, durante este mês de maio, a paróquia se reunirá para rezar o Rosário e depois participar da Santa Missa, de acordo com as intenções do Santo Padre. E poi la messa dedicandosi alle intenzioni del Papa. O entusiasmo e a alegria dos fiéis que esperavam e conseguiram vê-lo através das pequenas janelas laterais elevam-se poucos segundos antes que a chama do fogo santo deixe a edícula do Santo Sepulcro. É o momento mais esperado da Páscoa pelos cristãos ortodoxos em Jerusalém. A luz que, segundo a tradição, se acende de maneira prodigiosa no lugar onde Jesus foi sepultado e imediatamente ilumina toda a basílica.
A antiguíssima celebração do Sábado Santo para as igrejas que seguem o calendário oriental juliano une a liturgia a momentos de festa popular. De manhã, o sepulcro, desprovido de todas as decorações habitualmente presentes no seu interior, é fechado com um selo de mel e cera. A basílica enche-se, os fiéis do bairro cristão chegam com as suas canções, enquanto os escoteiros tocam pelas ruas da cidade antiga. O patriarca grego-ortodoxo Teófilo III dá 3 voltas ao redor da edícula do sepulcro, de onde sairá com o fogo santo. Depois dele, vestidos a rigor para a festa, também passam os líderes das igrejas armênia, siríaca e copto-ortodoxa. Em poucos minutos, as ruas são iluminadas com as tochas e velas. Pequenas chamas ou grandes tochas passam de mão em mão até chegar às casas e a todas as pessoas que saem às ruas para festejar. Mas a luz chegará em poucas horas muito mais longe. No portão de Jaffa, uma fila de carros à espera levará as lanternas ao aeroporto de Tel Aviv, que por meio de voos especialmente fretados, chegará às capitais dos países ortodoxos, da Grécia à Rússia, da Polônia à Ucrânia. Todas as igrejas ortodoxas terão que esperar pela chegada do fogo de Jerusalém antes de começarem a celebrar, à noite, a vigília da Páscoa. É uma prática consolidada ao longo do tempo, que depois do ano da pandemia, volta a fazer-se pessoalmente. Poucos dias depois da Páscoa Ortodoxa, os frates da Custódia da Terra Santa trouxeram as suas saudações aos gregos, etíopes, siríacos e coptas. Igrejas ortodoxas de Jerusalém, após terem recebido as suas, por ocasião da Páscoa Católica, um mês antes. Particularmente condividida foi a saudação do Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, ao patriarca grego-ortodoxo Teófilo III. Esperamos e rezamos, disse o custódio, para que o fogo da reconciliação, da paz, da ressurreição e da nova vida que a Páscoa nos dá, alcance profundamente o coração de todas as pessoas do mundo inteiro. Aproveito essa oportunidade, continuou, para dizer que esperamos que as nossas comunidades possam, sobretudo na Basílica do Santo Sepulcro, expressar um sinal de unidade. A importante cooperação mútua, respondeu o patriarca Teófilo III, é um sinal encorajador para todos aqueles que buscam esperança e renovação espiritual em Jerusalém, neste tempo de Páscoa. Pouco depois, o patriarca latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa, chegou para trazer seus votos, juntamente com representantes de outras confissões cristãs. Nós, igrejas de Jerusalém, disse Dom Pizzaballa, temos o dever de dar testemunho de luz diante do mundo e, antes de tudo, diante de nossas comunidades. Em seguida, os franciscanos dirigiram-se aos arcebispos Abba Embacob, do patriarcado etíope, Gabriel Darro, do siríaco, e a Amba Antônios, do copta, que renovaram a estima, o respeito e a amizade para com a custódia da Terra Santa. A todos, Frei Francesco Paton recordou as palavras pronunciadas pelo Papa Francisco por ocasião da Páscoa 2021. Esse é o anúncio da Páscoa. Cristo está vivo. Cristo acompanha a minha vida. Cristo está ao meu lado. Nesses dias de Páscoa, seria bom repetirmos: o Senhor está vivo. Em entrevista coletiva, a ministra do Turismo de Israel, Orit Farkash Hakohen, anunciou a reabertura das fronteiras para turistas estrangeiros, de acordo com um programa articulado que também inclui uma campanha promocional, incentivos para estimular voos para Eilat e a reorganização de eventos internacionais em Israel. Escolhemos Dubai, Londres e Nova York para lançar nossa campanha publicitária. A imagem que vemos agora é de um painel publicitário de 175 metros instalado em Dubai. A mensagem é muito simples: nós estamos vacinados. E você, está vacinado? Planeje sua viagem. Bem-vindo a Israel. Cartazes também apareceram na Piccadilly Square em Londres e na Times Square em Nova York com o slogan 2020 Santo Moisés, 2021 venha para a Terra Santa. A ministra Hakohen então acrescentou: há 2 semanas, os Estados Unidos já haviam vacinado 50% da população. A vacinação continua em um ritmo acelerado, com milhões de doses aplicadas ao dia, assim como na
O Ministério do Turismo enfatizou que as fronteiras serão abertas inicialmente apenas para os primeiros 20 grupos turísticos organizados, para que as autoridades israelenses possam acompanhá-los enquanto estiverem no país. Um número maior de grupos será permitido no início de junho, enquanto o turismo individual poderá recomeçar em julho. Em relação à lista de países a partir dos quais será permitida a entrada, a ministra Hacohen informou que em breve as agências de viagens serão informadas. As agências de viagens deverão apresentar documentos que comprovem a segurança do grupo, ou seja, que todos estão vacinados, além de submeter os grupos, ao entrar em Israel, a testes moleculares e sorológicos. A ministra acrescentou que Israel só abrirá suas fronteiras aos turistas com vacinas aprovadas pela Agência de Saúde Americana ou pela União Europeia. Esta reabertura possibilitará o retorno à quase à normalidade de uma série de setores afetados pela pandemia, em particular o turismo. O fim das restrições melhorou a situação, mas todos sabem que sem o turismo, 1/3 dos hotéis ainda estão fechados e cidades como Nazaré, Haifa, Jerusalém, Tel Aviv e Netânia não conseguiram se recuperar. Entre os eventos internacionais que o Ministério do Turismo pretende organizar está a corrida ciclística Ibrahim Convention Cycling Cup, que acontecerá nos Emirados Árabes Unidos e em Israel. É uma prova de ciclismo do mais alto nível, como o Tour de France e o Giro d'Italia, onde as extraordinárias paisagens do nosso país podem ser admiradas por dezenas de milhões de pessoas. Pense nos ciclistas, enquanto escalam o Monte Carmelo ou reunidos em torno da cidade antiga de Jerusalém. Enquanto o Ministério do Turismo de Israel confirma sua disposição de proceder com a reabertura, o Ministério da Saúde recomenda adiar o programa para junho, em particular devido à disseminação da variante indiana. Nem todos sabem que Maria é a santa padroeira da Ordem Franciscana. Mas de onde vem essa importância de Nossa Senhora para a Ordem? Descobriremos juntos através de uma seleção de objetos provenientes do acervo da Custódia da Terra Santa que serão expostos na futura sessão histórica do Terra Santa Museu. A sessão, que será organizada no convento de São Salvador, em Jerusalém, será o lugar para redescobrir a história dos franciscanos na Terra Santa e sua devoção à Mãe de Deus. Nos acompanharão neste aprofundamento Frei Stefan Milovic, diretor do Departamento de Patrimônio Cultural da Custódia, e Frei Alessandro Conilho, professor do Studium Biblicum Franciscano de Jerusalém. Estamos na igreja de São Salvador, em Jerusalém, em frente a um dos altares laterais. Para iniciar o nosso caminho de devoção mariana, vos apresentamos essa pintura em óleo sobre tela, que representa São Francisco de Assis, ajoelhado diante da aparição de Jesus e Maria. O episódio representado ocorre após o milagre das rosas, evocado na pintura pelas flores vermelhas e brancas, representadas na escada onde São Francisco está ajoelhado. É nessa ocasião que Jesus concede ao santo a indulgência da porciúncula. Essa pintura que temos aqui em Jerusalém é uma cópia de uma pintura de Bartolomé Esteban Murillo, uma das figuras mais representativas da pintura barroca espanhola, pintada por volta de 1667 e mantida no Museu do Prado, em Madrid. A cópia que temos aqui na igreja foi feita na década de 1940 por uma freira franciscana, missionária de Maria. Da una suora francescana missionária de Maria. A pintura nos mostra uma descrição clássica de como São Francisco teria obtido a indulgência da porciúncula. Francisco está ajoelhado em frente ao altar da igreja de Santa Maria dos Anjos, na planície de Assis, por ele mesmo restaurada e muito querida ao santo, porque, como nos conta um dos primeiros biógrafos, Francisco dizia saber por revelação divina que a Santíssima Virgem, entre todas as igrejas erguidas em sua honra,
amava aquela com particular predileção. De fato, o mesmo biógrafo nos diz que Francisco cercava de um amor indizível a mãe de Jesus, porque havia feito nosso irmão, o Senhor da Majestade. Mas o que mais nos enche de alegria é que ele a constituiu advogada da ordem e colocou sob suas asas os filhos que ele estava para deixar, para que ali encontrassem calor e proteção até o fim. E o episódio que está representado na pintura mostra justamente essa proteção concedida por Maria ao próprio São Francisco em um momento de tentação. Na verdade, as rosas que vemos a seus pés recordam o episódio em que o seráfico pai se atira nu sobre um roseral atrás da igrejinha da Porciúncula, por ter sido dominado por uma tentação da carne. Tamanho era o seu amor a Deus que não queria ofendê-lo de forma alguma e não teria temido as feridas infligidas pelos espinhos das rosas para permanecer fiel à sua vocação de consagração total ao Senhor. Mas aqui está um milagre. As rosas perderam os espinhos e Francisco venceu a tentação pela intervenção da graça divina, mais do que por seu gesto ascético. Depois, voltando à Porciúncula, em frente ao altar, ele teve a visão de Jesus que, por intercessão da Santíssima Virgem, sua mãe, concedeu a Francisco a indulgência plenária para os peregrinos que viessem visitar aquela igrejinha em honra de Maria. Como Francisco, também nós podemos vencer todas as tentações olhando para Maria e confiando nela. Podemos obter de seu Filho Jesus a graça que nos salva no perdão dos nossos pecados. Com efeito, Maria não é só advogada da ordem dos frades menores, mas de quem a invoca com fé e devoção sincera.